Olá, alunos da Escola Bíblica Quadrangular, paz seja convosco. Estamos aí chegando a mais uma aula, é a lição de número 17, falando aí sobre as epístolas do Novo Testamento. É claro que na aula de hoje nós vamos focar nas epístolas gerais. Vou explicar mais à frente, mas antes vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais essa aula. Glorioso Deus e eterno Pai, Todo-Poderoso, rendemos-lhe graças, Senhor, nesta hora, por estarmos juntos reunidos de forma online para aprender a Tua santa e bendita palavra. Senhor, venha derramar da unção, da graça e do poder sobre todos nós e que possamos, Senhor, em unidade, aprender um com o outro e assim crescendo na graça e no conhecimento, a fim de sermos discípulos, meu Pai, que frutificam, que ganham almas, que, meu Pai, pratica as boas obras, Pai, porque sabe que é salvo em resposta a isso, pratica as boas obras. Por isso, Senhor, agora, nós oramos e pedimos a direção do Teu Espírito Santo para esta aula, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos aí para a página de número 113, que está falando sobre o Novo Testamento, as epístolas. Então, tem até um texto bíblico aqui, da lição 17, que diz assim: Efésios capítulo 4, versículos 1 ao 3. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, essa é o texto da lição 17. Claro que a gente sabe que essa lição 17 a gente vai dividir em duas aulas. Parte 1, epístolas gerais, e parte 2, epístolas paulinas. Então, a gente vai ter semana que vem epístolas paulinas, que é o que tem muito a tratar. O apóstolo Paulo escreveu 25% do Novo Testamento. Então, ou seja, uma boa parte dele. Então, a gente vai falar sobre as epístolas gerais na aula de hoje, que é na página 118, começando na página de número 118 da nossa apostila. Aí você se pergunta, o que é as epístolas gerais? As epístolas gerais, elas compreendem as cartas escritas pelos demais apóstolos de Jesus. Ou seja, temos as cartas do apóstolo Paulo e as gerais são as dos demais apóstolos de Cristo. Alguns deles, nem todos, escreveram cartas. Pedro, Tiago, João e Judas, desses 4 apóstolos, que nós vamos ver a carta de 1ª e 2ª Pedro, a carta de Tiago, a primeira carta, a segunda carta e a terceira carta de João, e a carta de Judas, que só tem um capítulo. Além disso, temos uma carta na qual os estudiosos não sabem afirmar quem seja o seu escritor. Ora, uns afirmam ser Paulo, outros afirmam ser Apolo, que era um judeu conhecedor das Escrituras, assim como Paulo sempre foi um conhecedor das Escrituras. Então, a Epístola dos Hebreus não se sabe quem é o seu escritor, né? Mas ela faz parte aí das epístolas gerais. E as cartas possuem princípios doutrinários para a igreja. Tanto as epístolas paulinas ou gerais, uma epístola, ela vai ter princípios doutrinários, ou seja, que vai nortear a igreja, a sua forma de conduta. Por exemplo, eu já coloquei aqui embaixo, doutrina é o conjunto de verdades bíblicas acerca de um determinado tema que possui importância fundamental para a fé cristã. Isso significa que o ensino de todo o conteúdo da Bíblia acerca de um certo assunto é uma doutrina. Então, a Bíblia, ela aponta sobre salvação. Então, ela como um todo vai falar sobre salvação. O que estiver fora da Bíblia já não está dentro da doutrina, do ensino, né, da palavra de Deus, da verdade bíblica. Então, temos aí a Epístola de Hebreus, ou Epístola aos Hebreus. Ela compara Jesus Cristo com o antigo pacto
e o apresenta como cumprimento de todas as promessas messiânicas. A carta aos judeus é para mostrar que realmente, tudo aquilo que apontava-se no Velho Testamento cumpre-se em Cristo de forma cerimonial no Novo Testamento. Então, a carta aos Hebreus tem esse intuito, comparar Jesus com o Antigo Pacto, mostrando que Jesus é o cumprimento das promessas de Deus. E tal comparação visa demonstrar a superioridade de Cristo sobre tudo quanto o Antigo Testamento tem a oferecer. Então, o tema da carta aos Hebreus é: Jesus Cristo é superior a. Ou seja, o tema é superioridade, porque a Bíblia vai dizer que Jesus é superior aos anjos, aos profetas, ao sacerdócio levítico e entre outros. Jesus é descrito como Criador de todas as coisas, resplendor da glória e imagem de Deus. Aquele que tudo sustém com o seu poder, que nos purificou de todo pecado e está sentado à destra de Deus. E tem um teólogo, faz parte dos pais da igreja, que é Orígenes, e ele sempre dizia: somente Deus sabe quem escreveu Hebreus. Então, somente Deus vai saber de fato quem escreveu. E o texto-chave é Hebreus 8:6. Vamos lá? Abrir a Bíblia. Hebreus, capítulo 8, versículo de número 6. Diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então esse é o texto-chave da epístola aos Hebreus. Aí nós temos agora a epístola de Tiago. Esse Tiago é o Tiago, irmão de Jesus, ou podemos dizer meio-irmão de Jesus, né? Que foi um daqueles que desacreditou de Cristo. Desacreditou, mas depois reconheceu a soberania de Jesus, reconheceu a obra de Jesus e se tornou um dos apóstolos chaves no cristianismo. Inclusive, Tiago era o líder da igreja de Jerusalém. Então, Tiago, ele escreve a sua carta com um duplo sentido. E essa carta que Tiago escreve é uma carta relacionada, dirigidas aos cristãos judeus, tá certo? Aos cristãos judeus. Inclusive, ele foca as 12 tribos de Israel. Se você for comigo aqui, na carta do apóstolo Tiago, depois de Hebreus já vem Tiago, no capítulo 1 e no versículo 1 vai dizer assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Quando ele está falando dessa dispersão, ele está falando da diáspora. Quando, após o cativeiro babilônico, o povo judeu foi espalhado por entre as nações e muitos deles nem retornaram à sua terra. E acabaram que ficando nessas nações. Então ele está falando as 12 tribos que estão espalhadas. Então, Tiago tem um duplo sentido na sua carta. Primeiro, exortar os crentes a demonstrar a fé e perseverança durante suas provações. E, o outro sentido, adverti-los dos pecados que resultam na desaprovação divina. Sucediam grandes desordens nas assembleias cristãs judaicas. E Tiago escreve essa carta para instruir tais reuniões. A epístola, ou carta de Tiago, ela é uma carta prática, falando de vivência cristã. Ela é um resumo dos deveres práticos de todos os crentes. Por isso que há aquela discussão. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. E o apóstolo Paulo vai nos apontar que
não é necessário obras, mas tem que ter somente fé. Aí você se pergunta, o que? Estão se contradizendo? A Bíblia está se contradizendo? Não, a Bíblia não está se contradizendo. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele vai focar na fé, questão salvação. O que é necessário para você ser salvo? Tiago, Paulo, ele se preocupa com o começo da fé. Tiago, por sua vez, não. Ele está falando do resultado da fé. Ora, se você tem fé para ser salvo e crer na obra de Cristo, automaticamente essa fé, ela vai resultar em boas obras. Você vai ter uma resposta a essa fé. Por isso que Tiago, ele é um livro prático, porque ele quer mostrar, exortar os crentes a demonstrar a fé e perseverança. E essa fé é demonstrada por meio das obras. Mas essas obras, é claro, essas obras não salvam. O que salva é a fé em Cristo. Mas se você tem fé em Cristo, você automaticamente fará boas obras. Porque você será uma pessoa grata pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, temos essa questão, né, carta de Tiago. E a palavra-chave da epístola de Tiago é falar de fé. E o texto-chave é Tiago 2,17. Vamos lá, Tiago 2,17, que vai dizer assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então essa é a palavra-chave, o texto-chave, aliás, da epístola de Tiago. E na sua epístola ele vai apresentar as qualidades e práticas que evidenciam a genuína fé. Podemos dizer que a carta de Tiago também um provérbios do Novo Testamento. É um livro de sabedoria, de prática cristã. Então, temos aí a epístola de 1 Pedro. O objetivo da epístola de 1 Pedro era levar o crente a ver a perspectiva divina e eterna da sua vida terrestre e prover orientação prática aos cristãos que se encontravam sob o fogo do sofrimento entre pagãos. Então, a epístola de 1 Pedro vai focar no sofrimento, tá? Sofrimento. E dentro dessa epístola de 1 Pedro, o cuidado de Pedro, né, visava evitar que os crentes não perturbassem sem necessidade o governo, e sim seguissem o exemplo de Jesus no sofrimento, sendo inocente, mas portando-se com retidão e dignidade. Então o apóstolo Pedro vai dizer que para que nós sejamos sujeitos às autoridades. Essa carta vai falar sobre isso também. E palavra-chave da carta, sofrimento. E o seu texto-chave, 1 Pedro, só para vocês entenderem quando eu mandar no material, quando está assim, ó, 1:3, está dessa forma aqui, é porque eu estou me referindo a essa forma aqui. Se é 1 Pedro que estamos falando, tudo que aparecer de capítulo, versículo e não tem a referência, é porque está se referindo ao que a gente já está estudando. Então é 1 Pedro 1:3, tá certo? Para você não se perder. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que vai nos dizer assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a viva esperança. E nós temos aí a epístola de 2 Pedro. O objetivo da epístola de 2 Pedro é exortar os crentes a buscarem com diligência a santidade e o verdadeiro conhecimento de Cristo, e para desmascarar e repudiar
a atividade traiçoeira dos falsos profetas e mestres que agiam nas igrejas da Ásia Menor, pervertendo a verdade bíblica. Então, Pedro vai trazer contrapontos na sua carta. A palavra-chave é lembrança. Ele vai fazer que o povo se lembre da obra de Cristo, de que busquem a santidade, conheçam a Cristo verdadeiramente, o verdadeiro conhecimento, e assim, né, ele repudia a atividade dos falsos profetas e mestres e interliga, porque a exortação dele das pessoas conheçam verdadeiramente a Cristo e busquem a santidade, automaticamente essas pessoas também vão estar preparadas para combater os falsos profetas e mestres. Então, a palavra-chave da epístola é lembrança, é lembrar. Vamos lá em 2 Pedro 3,18, que vai dizer assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então essa é a nossa palavra-chave, texto-chave de 2 Pedro. E temos a epístola de 1 João. João, o apóstolo do amor, né? Um apóstolo muito querido. O objetivo de João na sua primeira epístola é conduzir os seus leitores à prática do amor e da comunhão, contrastando luz e trevas. Então a palavra-chave da primeira epístola, na primeira carta do apóstolo João, será o amor. E a aplicação dessa carta é: viva o amor de Deus, amando ao próximo de maneira sincera e prática, por meio da comunhão cristã. Então, viver o amor de Deus e amar o próximo. E em 1 João, nossa apostila vai dizer que os cristãos estavam enfrentando o assédio da heresia e presenciando o aparecimento de anticristos que os pervertiam na fé. Esses cristãos haviam sofrido com esses ataques, precisavam ter sua convicção soteriológica reafirmada. Soteriológica significa convicção de salvação. Os crentes foram motivados a desfrutar da comunhão espiritual e da certeza de salvação pessoal, apresentando os critérios que definem a genuína comunhão cristã, como a gente falou aqui, com Deus santo e amoroso. Então essa é a epístola de 1 João. Temos a epístola de 2 João, aonde o apóstolo vai advertir contra os falsos mestres que negavam a pessoa e obra de Cristo. A palavra-chave desta epístola é verdade. E a sua aplicação é: evite tudo o que contraria a doutrina de Cristo, para permanecer na verdade. Então, falsos mestres estavam negando que Jesus veio em carne e habitou entre nós. Isso era o que os falsos mestres da época estavam aplicando, falando: não, Jesus não veio em carne, não habitou entre nós. Não. E com isso eles negavam a pessoa e a obra de Cristo, porque era necessário vir em carne para ser crucificado. Não tem como o Espírito ser crucificado, somente a carne. Então, negando a pessoa e, consequentemente, a obra de Cristo. Olha lá, o texto-chave, 2 João 9. Por que está 9? Porque não tem capítulo, é um capítulo só. 2 João é um capítulo só. Então, vamos lá. 2 João 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. E 3 João. A terceira carta de João ainda tinha um objetivo triplo. Terceira carta e 3 motivos. João escreve para encorajar a cooperação de Gaio e também elogiá-lo, e adverte e condena o egoísmo de Diótrefes, um líder ditatorial. Além disso, louva o exemplo de Demétrio pelo seu bom testemunho. O que acontecia naquela igreja naquela época? Diótrefes estava
proibindo pregadores de irem na sua igreja. Ele estava sendo um líder ditatorial. Já Gaio, ele cooperava com os verdadeiros pregadores. Ele gostava de recepcionar esses pregadores. Diótrefes não gostava de recepcioná-los. Por sua vez, Paulo vai elogiar Gaio por recepcionar os pregadores do evangelho. Enquanto Diótrefes fechou a igreja e não permitia que a igreja recebesse pessoas de fora. Um sistema fechado. E o apóstolo Paulo vai também elogiar Demétrio dentro dessa carta pelo seu bom testemunho dentro daquela igreja local. Então, João, né, vai elogiar Demétrio por isso. E a palavra-chave dessa carta vai acabar sendo cooperação, porque Gaio, por sua vez, cooperava pela igreja local. Diótrefes não cooperava. Então, 3 João 11 é o texto-chave da epístola. Vai dizer assim: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. E forte, hein? E a aplicação acaba sendo esta: coopere com a verdade de Deus, apoiando o ministério de outros e dando bom testemunho. Essa é a aplicação da carta de 3 João. Tá certo? Aí temos a epístola de Judas. O objetivo dessa epístola é Judas acaba escrevendo aí uma carta pastoral, exortativa, ou seja, de correção, contra alguns falsos mestres que se infiltravam na igreja local. Então Judas, o objetivo dele era combater a heresia. E a palavra-chave desta epístola vai ser batalha pela fé, lutar pela fé. E o texto-chave é Judas, vamos lá, Judas versículo 3, porque Judas só tem um capítulo. Olha lá. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então ele ensina a batalhar pela fé. E a aplicação desta epístola de Judas vai dizer: batalhe pela fé, guardando-se das mentiras contra o evangelho de Cristo e socorrendo os irmãos que tropeçam. Então essa é a aplicação da carta de Judas para as nossas vidas. Então, chegamos aí ao fim destas epístolas gerais, dessa aula a respeito dessas cartas gerais. Semana que vem vai ser um tempo muito mais longo, porque Paulo é 25% do Novo Testamento, ou seja, são muitas cartas. Paulo escreveu para diversas igrejas e tem muito conteúdo cada uma delas. Então, quero agradecer por você ter estado conosco até este momento de aula e que Deus vai abençoar a sua vida poderosamente. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar agora, apresentando cada vida, Pai, cada aluno, Senhor, da Escola Bíblica Quadrangular. Ô, Pai, abençoe, Senhor. Venha derramar da unção, da graça e do poder do alto sobre cada vida. Possamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento e assim, Senhor, sermos obreiros, sermos discípulos aprovados, sabendo manejar a Tua palavra, sabendo, Senhor, nos conduzir neste mundo através da Tua palavra, Pai. E assim, Senhor, frutificarmos em toda boa obra e sermos, meu Pai, cristão ativo, Pai. Cristãos que verdadeiramente aplicam a palavra do Senhor. Não somente ouvintes, mas praticantes desta palavra. Por isso agora, Senhor, eu oro e apresento a cada um. E é no nome do Senhor Jesus
que eu oro agora e agradeço por mais essa aula que o Senhor nos concedeu. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe e até a próxima aula.